Bendito é o nome do Senhor, exaltado é o nosso Deus para sempre. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos ler 3 versículos, Lamentações capítulo 3, a partir do versículo 21. Bendito é o nome do Senhor. Estamos juntos? Amém. Lamentações 3, 21 diz: Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém? Amém. Que tremendo! Aqui, queridos, Jeremias está caminhando diante de muralhas caídas. O templo estava em cinzas, o povo cativo, mas ele lamenta um monte. Se você ler do versículo 1 até o 20, é só reclamação. É a alma dele falando do que ele está vendo. É a alma olhando para as circunstâncias e concordando com o que está vendo. Mas, no versículo 21 ele diz: todavia, vamos ler o 20, diz: lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Queridos, nós temos um desafio de falar em linha com o céu, de trazer o céu até a nossa realidade, e de viver Jerusalém tomado, mas todavia quero trazer à memória o que me dá esperança. O tema dessa mensagem é eu lembro quando. Diga, eu lembro quando. O eu lembro quando é para nós darmos testemunhos daquilo. Eu vou precisar de mais microfone aqui. Posso usar esse? Também. Porque nós vamos ouvir agora alguns testemunhos. Preciso de mais um. Posso pegar esse? Hã? Tem um no cantinho do negocinho. Está aqui. Maravilha. Então vai ficar um aqui. Para o pessoal que vai testemunhar desse lado. Lembra que se demorar para vir eu chamo pelo nome, tá? E vamos deixar um desse lado. Obrigado que eu estava precisando de água, irmão. E vamos deixar um dessa banda aqui. Então qual é a ideia? Eu me lembro quando. E você tem que falar essa frase no início do seu testemunho, tá? Eu me lembro quando. E aí você vai compartilhar algo que o Senhor fez. Sabe, queridos, nosso problema é que a gente deixa as circunstâncias falar tão grande a nossa alma, e a gente não consegue fazer como o salmista diz: por que está abatido a minha alma? Ele fala com a sua alma, e ele diz: espera em Deus, eu ainda o louvarei, ele vai mudar esse quadro, entende? Ele fala com a alma, porque a nossa alma tem a tendência de concordar com a carne e olhar para as circunstâncias. Então a gente precisa lembrar o que traz esperança. Essa semana nós tivemos... eu me lembro quando fui falar com a Ruth a respeito da palavra, e ela ficou vibrando, porque Deus tinha trazido algo no coração dela sobre isso.
Aquele microfone ali, Ruth. Pode pegar lá e já falar. Graças a paz. Eu me lembro Quando? tem que falar eu me lembro, né? Eu me lembro quando eu aceitei Jesus. Foi numa quinta-feira à noite, na Assembleia de Deus. E eu me lembro também que eu estava com um tumor no seio. E eu sentia muita dor, muita dor, muita dor. E também me lembro que eu fui no centro, eu era do centro de Macumba, acho que uns 4 anos e pouco eu frequentei. E lá o pai de santo, né, veio me benzer, dar os passes, e ele falou assim, que eu ia morrer com aquela enfermidade, e que logo eu estaria com a minha mãe. Porque eu ia no centro de Macumba porque eu queria falar com a minha mãe, o espírito baixava lá, mas era o demônio falando, né? E ele falava assim, não se preocupa, porque logo você estará com a sua mãe. Essa doença é doença para a morte. E eu, essa semana, me lembrando disso, né? Eu, falando com o Satírio, falei, Satírio, eu gostaria de compartilhar, né? Isso para mostrar para as pessoas que quando eu aceitei Jesus, eu me lembro que, a hora que o pastor orou por mim, e eu falei que eu aceitava Jesus, eu recebia Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, o tumor sumiu. Então, sumiu o tumor, sumiu a dor, que eu tinha dores de noite terríveis. E de dia, e eu tomava, eu era nova e tomava pinga mesmo. Essas coiseiras todas aí, né? Mas o Senhor me libertou. Eu era uma adolescente com uma enfermidade, doente, depressiva. E aquela noite, naquela quinta-feira, que eu recebi Jesus, Jesus me libertou daquele tumor, daquela dor terrível. Então, quer dizer, eu recebi Jesus e, ao mesmo tempo, o Senhor me libertou daquela enfermidade. Então, Jesus, Ele cura, Ele sara, Ele liberta, Ele traz a salvação. Aleluia! Então, você que não tem Jesus, ou você que está desviado, receba o Senhor. Glória Aceita o Senhor a Deus como Senhor e Salvador da sua vida. E Ele te libertará das enfermidades. Amém? Amém. Põe em riba do trem aí. Isso. Pessoal, não é para falar muito que nem a Ruth, entendeu? É para ser mais certeiro no seu testemunho, mais rápido, tá bom? Vamos lá, desse lado aqui agora. Quem? Eu me lembro quando. Pode vir. Lembra que se demorar eu vou chamar pelo nome. Vem, Sueli. É muito importante nós compartilharmos do que Jesus fez. Jeremias é o profeta chorão, profeta que chorava muito, mas no meio da dor e olhando para aquele quadro horrível, ele olha para um presente sombrio. O futuro parece algo impossível, mas eu vou trazer à memória o que pode me dar esperança. Alô? Eu me lembro quando, eu me identifico com esse profeta também, chorona. Eu me lembro quando eu estava à beira da morte, da prostituição, me engano. Jesus me falou, se você morrer agora, você vai para o inferno. E eu voltei para os caminhos do Senhor, porque lá no céu eu queria estar junto com a minha família. Não sei se eu vou reconhecer eles, né? Mas eu falei, imagina, pastor. Vai conhecer, com certeza. Então, imagina eles lá e eu no inferno. Não, e eu me lembro nitidamente nesse dia que eu me deparei com isso, que o Espírito Santo falou para mim. Ou você volta para os caminhos, ou você morre e vai para o inferno, porque eu conhecia a palavra. Amém? Glória a Deus. Agora desse lado, quem? Pode vir, não demore não, isso. Eu me lembro quando... Vai contando. Vamos lá, né? Eu me lembro quando eu sofria de asma. Eu tive asma em grau 4. Desenvolvi isso depois de adulto e todos os médicos dizem que quando você desenvolve essa doença depois de adulto, ela não tem cura. Enquanto é criança, você controla, mas depois de adulto, não. E, para honra e glória de Deus, eu não tenho sinal nenhum. Deus me curou e sou muito grato a Ele. E logo, logo eu vou estar dizendo também da diabetes. Em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Quando eu me lembro do que Deus fez, cresce em mim uma chama de esperança. Ele vai fazer de novo. Ele pode fazer mais. Amém?
Já era para estar aqui, quem vai desse lado? Vem. Isso, Rogério. Eu me lembro quando. Sabe, queridos, quando a gente lembra do que Deus fez, nosso coração se enche de esperança. Ele vai fazer de novo. Boa noite. Eu me lembro quando a gente estava afastado e estava entregando a minha vida para o diabo de papel passado. Eu estava me filiando a uma maçonaria. E Deus tocou, e estava ali a Camila orando bastante também. E eu lembrei de quando eu estava nos caminhos dele, a minha vida era bem melhor. E decidi voltar para o caminho dele. E ele abriu todas as portas de novo. Aleluia! Glória a Deus! Deus é maravilhoso, queridos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. A memória... Eita glória! Não precisa nem chamar isso mesmo. Queridos, a nossa memória das obras de Deus desperta a nossa fé. Eu me lembro quando? Graças e paz a todos. Eu me lembro quando ainda não tinha conhecido. Na verdade, eu fui criado na religião católica, mas eu não tinha nenhum conhecimento. E a partir daí, antes eu tinha muita dificuldade, às vezes, de aceitação de algumas situações assim normais do dia a dia. Hoje, nós estamos passando por uma dificuldade na família, de até perda de ente querido e de doença grave, tá? Então a gente tem lidado com isso por esses dias. Isso trouxe muito sofrimento para a família, mas Deus está me dando muita força para conduzir com muita naturalidade. Eu acho que hoje eu estou aqui grato só para agradecer a Deus por ter me dado essa condição de entendimento e tratando isso com muita naturalidade. Amém. Amém. Jeremias, ele não nega a dor. Ele não diz que é mentira, que não está doendo. Ele não nega a dor. Mas ele lembra sobre a ótica da fé. Ele lembra, olhando para um Deus que já fez, que pode fazer hoje e que pode mudar o amanhã. É essa percepção que ele tem. Repita comigo: recordar é escolher ver além da dor. Então, recordar espiritualmente falando é uma escolha. Eu escolho ver além da dor. Eu escolho ver pelos olhos da fé. Desse lado, quem não veio ainda? Gente, eu só falo para dar um tempinho, tá? Para vir alguém desse lado, vem a família toda. E cada um vai falar, combinado? Vai lá. A paz da igreja. Me lembro quando, há 20 anos atrás, em 30 de outubro de 2005, eu entrava naquele salão para aceitar Jesus e me batizar. Aleluia! Quando eu entrava ali, eu me senti muito só, porque os meus pais foram contra, por serem católicos, né? E eu me senti como uma ovelha só. E hoje eu estou aqui com a minha família, que é prova do milagre de Deus, pois a minha esposa não podia ter filho, e Deus deu. O meu filho Pedro, o médico falou que ele não ia nascer, que ela podia ficar desenganada. O Ezequiel, Deus deu o nome dele, em sonho para minha esposa. E o meu filho Azaf, que não está aqui, está na escolinha, ele nasceu no começo de uma pandemia. E hoje todos estão aqui porque Deus tem um propósito. E um salmo que vem desde quando eu me converti é o Salmo 23. Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém? Amém, glória a Deus. Rebeca, coloca para nós o Salmo 77, 11 e 12. Isso, você já espera aqui enquanto a gente lê, mas já vem para cá. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. Aleluia! O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus tão grande, tão bitelo como o nosso Deus. Eu me lembro quando... Graça e paz, igreja.
Eu me lembro quando, já convertido, a minha esposa com diagnóstico de câncer, meu filho com problemas nas drogas, eu tive que lidar com essas duas situações. Então, não podia contar para minha esposa, porque ela ia passar por uma cirurgia, químio, rádio, já estava muito abalada emocionalmente, não é? Eu não podia colocar esse problema para ela. Então, naquele momento ali, eu pensei, falei, Senhor, se nós tivermos que passar por isso, nós vamos passar. Né? Foi com muita dificuldade, muita luta, mas Ele não nos faltou, né? Minha esposa está curada, graças a Deus, e meu filho continua vivendo a vidinha dele sem uso de drogas. Amém? Obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, a lembrança espiritual não é uma fuga, queridos, da realidade, não é uma fuga do que você está vendo. Às vezes as pessoas falam, mas é real, é uma realidade. É verdade. Mas eu posso escolher olhar com os olhos da fé. Então, quando a tua mente insistir em te lembrar as desgraças das circunstâncias, ensina o teu coração a olhar para um Deus que é misericordioso, que é bondoso, que já fez, vai fazer de novo e vai continuar fazendo. Cadê a pessoa desse lado que não veio ainda? Pode vir. Que vai continuar fazendo. Amém? Então, você precisa fazer uma escolha. Ou lembrar da dor, ou lembrar da fidelidade de Deus. Ou lembrar das vezes que Ele já te socorreu, ou ficar remoendo a dor. Diga, eu me lembro quando? Liga para ela. Ei. Boa noite, igreja. Eu me lembro quando o meu filho Miqueias, né, teve um diagnóstico e o médico desenganou. Falou para mim, né, que daquela noite ele não passava, né? Ele nasceu com um problema no pulmão e ali eu já, graças a Deus, a gente já tinha Deus, já sabia em que poderia crer, né? E naquele momento meu mundo assim desabou, mas ainda assim eu tinha fé, né, que Deus ia fazer o milagre. E chegando em casa, contei para o Zé Nilton e aí, graças a Deus, assim entramos em um propósito com Deus. E hoje está aí o Miqueias para a glória do nome do Senhor. Né? Graças a Deus está aí com 27 anos. O médico ainda assim insistiu, falou que ele ia viver em estado vegetativo se escapasse. Né? E eu não aceitei aquilo e, graças a Deus, está aí para a glória do nome do Senhor. Amém. Aleluia. E hoje nem de vegetal gosta, né? Chegado numa carne o menino. Deus é bom, queridos. Deus é muito bom. Isso, minha irmã, muito bom. Eu me lembro quando eu tive meu filho de 25 anos atrás, e o médico me deu o diagnóstico de que eu estava com síndrome do pânico, pelo fato de eu ter juntamente com depressão pós-parto e uma perca do meu pai que já fazia de 1990, que ele tinha morrido, que eu não aceitava. E eu ia todas as noites com o peito apertado para o plantão, muitas vezes chegava a fazer exame de sangue, porque eu tinha sintoma que dava no eletro alterado e eu não tinha nada. Aí o médico falou, você vai ter que tomar remédio para o resto da sua vida, porque você tem o síndrome do pânico. E eu não aceitei, falei, Jesus vai me curar, e eu não tomo remédio. Amém. Glória a Deus, aleluia. Queridos, reinterpretar a realidade com olhos espirituais é o que me faz encher de esperança. Não é negar a realidade. Jeremias estava olhando para uma cidade destruída, um templo destruído, um povo cativo, aprisionado. Isso era uma realidade. Mas ele faz uma reinterpretação daquilo. E ele recorda, e ele se enche de esperança. E o recordar, essa palavra no hebraico,
Não traz a ideia que nem nós temos no nosso português. É só uma lembrança. Não. Recordar é decidir concordar com o que eu estou lembrando. É decidir viver crendo no que eu estou lembrando. Traz essa ideia. E é assim que eu e você precisamos pensar quando lembramos do que Deus já fez. É recordar, é lembrar que Ele vai fazer de novo. Aí sabe o que acontece? As tuas perdas viram semeaduras para uma grande colheita. As suas feridas viram fundamentos para uma estrutura em Deus sólida. Porque eu já sofri e Ele já me livrou e Ele vai fazer de novo, amém? Não vi ninguém desse lado ainda. Alguém desse lado vai se preparando. Então recordar é uma resistência espiritual. Quando eu recordo, entrando em linha com o céu e declarando que eu vou fazer. Gente, olha, daquele lado está vindo alguém primeiro do que desse. Não tem mais ninguém desse? Ninguém mais lembrando de nada? Vamos lá, Sueli. Eu me lembro quando? Eu me lembro quando a minha filha perdida nas drogas e Deus trouxe ela de volta à vida. Hoje, uma mulher de Deus, uma mulher transformada, maravilhosa, uma mãe perfeita, uma filha exemplar. E todas as vezes que eu testemunho, eu choro, porque foi um resgate muito grande que Deus nos deu. E hoje ela é conselheira dos irmãos mais velhos. Eles procuram ela para se aconselhar. Até dos pais. Eu não ia falar, né, pastor? Mas Deus sempre me fala. Eu já fiz, minha filha. Eu continuo fazendo. E eu vou fazer. E os teus filhos, teus netos, teus bisnetos, teus tataranetos vão me servir até a última geração. Porque eu fiz, eu faço. Eu sou um Deus que promete e cumpre. Mais uma coisa. Eu me lembro. Eu plantei na Lana um legado. Uma mulher de fé, uma mulher de oração, uma mulher que não se curva. E eu tinha me esquecido disso. E domingo passado ela foi orar por mim. E ela me fez lembrar isso. Obrigada, Lana. Aleluia! Eu me lembro quando a Sueli me ligou. Pastor, a Priscila decidiu, ela vai para o encontro. Eu falei, vai não. Não dá mais tempo, as inscrições acabaram. Ela, pastor, pelo amor de Deus, ela decidiu hoje. O encontro começava à noite, ela me liga de manhã na sexta. Falei, não tem como agora. Não, mas ela decidiu ir. E na hora o Espírito Santo falou, é para liberar ela. Falei, Jesus, e os outros que eu já falei não? Falei, o Senhor resolve com eles. Tá bom, então, vamos levar ela para o encontro. Eu me lembro quando a gente era casado há alguns anos, pagava aluguel. E aí eu fui na imobiliária Rolândia e comprei um terreno. E a gente tinha, naquela época, sobrava R$220 todo mês para nós, né, que era para gás, a Ana Flávia era bem doente naquela época. E eu comprei um terreno de R$216 por mês. Então, não podia nem acabar o gás, que a gente não tinha dinheiro, né? E o Senhor nos sustentou. Logo o Tom recebeu um aumento e nós pagamos certinho o terreno sem nunca faltar nada. Glória a Deus! Quem não comprou terreno aí, olha aí. Compre o seu terreno acreditando e confiando. Porque em tempos de crise, queridos, a memória da fé é um alimento maravilhoso. Quando nós estamos em crise. Jeremias, ele estava cercado de desespero, mas ele força a sua memória a lembrar e se encher de esperança. Amém. Eu me lembro quando eu tive depressão pós-parto, depois que a Milena nasceu, né? Eu tinha 21 anos de idade. E eu passei por muita coisa. Eu não tinha mais alegria na vida, eu não tinha mais vontade de comer. Eu tive depressão, tive síndrome do pânico, muita ansiedade, muito medo, uma coisa fora do normal.
E eu achava que isso nunca ia passar. Eu olhava para as pessoas e via as pessoas sorrirem. E eu falava, Deus, por que elas estão sorrindo? Por que elas são felizes e eu não consigo ser feliz, né? E foi uma vida de muito choro, eu não dormia mais à noite. E eu achava que isso nunca ia passar. E uma noite a gente teve uma reunião na igreja e uma irmã falou para mim, nisso a minha filha já tinha 6 para 7 anos de idade, e foi um tempo de oração, de virada de ano, e ela disse para mim, olha, esse ano você vai ficar grávida de um menino, e esse menino vai ser para a tua cura. Em abril do próximo ano eu fiquei grávida do João Vitor, e tive que largar de tomar todos os remédios controlados que eu tomava. Foi uma gravidez bem complicada, assim, porque eu tive noites sem dormir, mas o Senhor fez a obra. E depois que o João Vitor veio, o Senhor foi me curando, foi realizando a obra na minha vida. Foi algo que eu não esperava acontecer. E eu quero dizer para vocês, Deus é maravilhoso. Ele faz milagre, e Ele realizou um milagre na minha vida. Eu sou um milagre do Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Coloca o Salmo 42, versículo 5, Rebeca. Olha o que diz, por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Queridos, olha que incrível. Então, quando tudo parece perdido, lembra, Deus não mudou. Ele vai fazer o que você precisa. Ele vai responder a tua oração. Ele vai responder o teu clamor. Ele vai mudar a tua sorte. Boa noite, a paz. Eu me lembro quando, há 3 anos atrás, é uma situação difícil para mim falar sobre esse assunto. O Pedro foi desenganado e foi dado como morto. E naquele dia, eu deixei a minha vontade e que fosse feita do Senhor. Eu entreguei meu filho para que ele levasse. Eu já tinha comunicado, o filho estava morto. E naquele dia eu adormeci, não sei como, debruçava sobre ele e o Senhor fez um milagre. Ele acordou e falou, mãe, estou com fome. E eu descobri que um dos reações de um milagre é a fome quando acorda, né? E Pedro está perfeito, ele saiu, que ele não ia andar, ele não ia falar, ele ia vegetar em cima de uma cama. O Pedro não tem nenhuma sequela, ele está perfeito. E ele conta para nós que ele sabe como é o céu, que Jesus é assim, tudo assim, como é o céu é maravilhoso e que ele quer morar com Jesus. E pela honra e glória do Senhor. Glória a Deus. E o Pedro é o caçula, e o Pedro fala pelos 4. O que o pai, a mãe e os 2 irmãos não falam, o Pedro fala. Ele é todo tranquilo. Salmo 9, versículo 1. Olha o que diz. Que tremendo. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Diga comigo, recordar é reavivar o testemunho. Então eu não posso apenas lembrar, eu preciso declarar. Porque quando eu declaro, a minha alma escuta, a minha alma ouve. Quando eu declaro, Deus fez isso. Eu me lembro quando Deus fez isso. Eu me lembro quando Deus ressuscitou o Pedro. Eu me lembro. Então, quando eu falo, eu trago a memória, e a declaração é muito importante. Nós aprendemos a declarar. E declarar é o quê? É o que nós estamos fazendo aqui. Testemunhar, compartilhar o que Ele já fez. Porque quando nós compartilhamos o que Deus fez nas nossas vidas, nós alimentamos outros a ter esperança que Deus pode fazer também, que Deus pode fazer de novo. Então, compartilhar aquece a nossa alma, enche nossa mente, nosso coração de esperança, queridos. E isso é maravilhoso. O testemunho é uma memória daquilo que Deus fez. E isso é tremendo.
Eu me lembro que eu passei 2 dias agora recente procurando meu óculos. Porque eu tenho que ler de perto. Para ler eu tenho que usar. E aí eu peguei o livro para ler, deito lá para ler, cadê o óculos? Aí procurei, vim aqui na igreja, procurei de novo e procurei. A Ruth procurou e não achava o óculos. Aí ontem de manhã eu falei, Ruth, eu vou começar a preparar a palavra, mas eu quero ler algo que eu vi num livro aqui, que tem a ver com o assunto, né? Peguei o livro, deitei, cadê o óculos? Eu falei, Deus, eu preciso desse óculos. Levantei e falei, Espírito Santo, o Senhor sabe onde está o óculos? É tão simples o Senhor me falar onde está o óculos, e eu já vou lá pegar em vez de ficar procurando. Na hora, o Espírito Santo me lembrou que eu tinha deixado no bolso de uma camisa. E eu já tinha procurado. Voltei lá, o óculos no bolso, né? Falei, Ruth, achei o óculos. Fale com o Espírito Santo. Nós precisamos falar mais com o Espírito Santo. Esse início de semana, o Espírito Santo me deu uma direção e eu não entendi. E eu, quando não entendo, eu tenho uma dificuldade para obedecer, que vocês não estão entendendo. E eu não entendi aquela direção. E não achei que fosse uma direção. E quando foi ontem, eu descobri que era uma direção. E aí eu falei para Deus. Eu falei assim, Deus, a próxima vez que o Senhor me falar alguma coisa que eu não entender, eu vou obedecer cegamente. Se eu quebrar a cara, vou quebrar a cara tentando te obedecer. Mas eu vou aprender a obedecer detalhes pequenos. Porque o Senhor fala ao nosso coração coisas pequenas. E é incrível que como é fácil a gente concordar com a alma e com as circunstâncias, não é? Você olha e fala, nossa, que difícil, né? Que complicado, olha, recebi um não de novo, eu desisto. Que complicado, que não sei o que. Como nós temos facilidade em concordar com as circunstâncias ruins. Mas trazer à memória o que Deus já fez é começar a lembrar que eu não preciso depender do meu dinheiro. Eu não preciso depender da minha competência. Eu não preciso depender dos meus talentos. Eu não preciso depender das pessoas. Existe um Deus que faz infinitamente mais. O pessoal que não testemunhou ainda não acabou não, tá? Não acabou não. Daqui a pouco eu vou te chamar de novo. Então a esperança, queridos, que nasce da memória, são esperanças verdadeiras. Especialmente quando ela me lembra o que Deus já fez. Não são esperança por causa das circunstâncias. E às vezes as circunstâncias nos dão esperança. A gente está pensando em alguma coisa e tudo contribui, né? Aí os místicos falam assim, o universo conspirou a favor. Mas nós não nos movemos pelo que as circunstâncias. E não é ruim quando as circunstâncias nos ajudam. Porque para nós não foram as circunstâncias. Foi um mover de Deus a nosso favor, amém? Mas mesmo quando as circunstâncias não nos falam nada, eu preciso lembrar das misericórdias do Senhor. Eu preciso lembrar da palavra que diz que as suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor curou a Ruth. A misericórdia do Senhor curou a Andréia. A misericórdia do Senhor curou a Edileuza. A misericórdia do Senhor trouxe o Pedro de volta. A misericórdia do Senhor resgatou a Sueli. A misericórdia do Senhor fez o Rogério lembrar que quando ele estava servindo ao Senhor, a bênção tinha alcançado. Fez o Ricardo lembrar como é importante entregar a vida para o Senhor e começar uma nova vida, uma mudança, queridos. E é isso que Jeremias faz. Ele lembra da bondade do Senhor e ele se enche de esperança. Ele já fez, ele vai fazer de novo. Ele vai mudar a nossa sorte. Ele vai mudar a nossa história. Então lembrar quem Deus é lembrar que Ele é fiel, que Ele é misericordioso, que Ele é imutável, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E se Ele foi fiel, Ele será fiel hoje e Ele será fiel amanhã, será fiel no futuro. Toda vez
que você lembrar da dor, lembra também da fidelidade do Senhor. Lembra que Ele é real, que Ele é poderoso. A memória, queridos, da misericórdia de Deus é um ambiente fértil para produzir esperança e produzir o milagre e produzir a bênção do Senhor. Agora, a minha lembrança e a minha esperança, ela não pode estar respaldada, ela não pode estar alicerçado nas circunstâncias ou nos resultados. Porque às vezes o resultado não vem no dia que eu esperei, não vem na hora que eu esperei. Eu li recentemente um livro que fala de uma americana que orou por um senhor, eu acho que foi em Goiânia, por 5 horas. Durante todo o período da ministração, enquanto estava acontecendo as ministrações, as pregações, ela orando por esse senhor. Esse camarada com 50 anos, com 55 anos, com 5 anos, ele derramou um líquido que deixou ele cego, que queimou, destruiu tudo. Ficou cego, dos 2 olhos. Isso fazia 50 anos que tinha acontecido. E essa mulher começou a orar pela cura. E ela não parava, Ficou 5 horas. Ela parou porque o pessoal veio e falou: olha, nós precisamos ir, vamos. E ela parou de orar por causa disso. E o homem não foi curado ali. Mas passou um dia, passou 2, no 3º dia depois, ele acorda com um globo ocular novo, córneas novas, pupilas novas, completamente curado das vistas. Há 50 anos tinha sofrido um acidente e não enxergava. É mole? Você acha que o teu problema é difícil? Para esse Deus, não. É difícil para nós. Para esse Deus não é difícil. Então, queridos, eu e você precisamos entender, quando eu me encho de esperança, precisa ser no caráter de um Deus que é fiel, que não muda, que não falha. Amém? Não é no resultado que eu quero, é no Deus que pode trazer o resultado que eu quero, mas muito mais do que esse resultado, porque Ele tem poder para fazer infinitamente mais. O que diz Romanos 4, 18 a 21? Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. A fé espera o milagre, confiando. Não espera o milagre para confiar, espera o milagre confiando que Deus vai fazer, porque Ele é poderoso para fazer. Então a fé, queridos, que se enche de esperança, que está alicerçado no caráter de Deus, vai receber o milagre, vai receber a bênção. Porque não é esperar pelo que quer, mas é esperar por quem Deus é. Não é o que eu quero, é porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então não é esperar a promessa, é esperar pelo Deus da promessa, que pode fazer infinitamente mais. Temos mais testemunhos desse lado? Cadê? Glória a Deus! Vamos ver se está ligado ou desligado. Ei! Graça e paz. Eu me lembro quando, em 2013, eu recebi o resultado de uma biópsia da próstata, que eu estava contaminado. Tinha um câncer
não era agressivo, mas estava lá. Ok, eu fiz a radioterapia e tudo mais, e veio a cura. Porém, isso foi em 2013, e os médicos sempre me recomendam, sempre me avisavam, olha, fica de olho, não descuida, porque essa doença ela é traiçoeira. Quando você menos espera, ela está de volta. E eu não sei se voltou ou não, mas em 2018, após alguns exames de rotina, eu fui recomendada a procurar o Hospital do Câncer, porque tinha sinais de volta da doença. E de lá para cá, venho fazendo vários exames e procedimentos, e a coisa parece que não se deu muito bem. Tanto que há 1 ano atrás, surgiram 2 manchas pretas nos ossos, que seria já o câncer avançando nos ossos, né? Então, já tinha 2 manchas, uma na coxa, no quadris, e outra na costela. Ok. Daí para cá, foi realizado mais alguns medicamentos, eu venho tomando até hoje, e no começo de setembro, eu repeti todos os exames e fui notificado que aquelas manchas não existem mais e que foram os melhores exames que eu já realizei. Isso eu acredito que não foi medicação, foi as orações que eu recebi aqui da igreja de muitos de vocês. Pastor, mais 1 minuto. Eu estava sentado ali onde a Lourdes está sentada hoje, e naquela noite, vocês fizeram aqui um chamado para quem precisasse de alguma oração vir até a frente. E eu, envergonhado, eu não me levantei. Eu fiquei sentado, e o Ângelo estava sentado aqui pela frente. Eu sentado no meu lugar, o Ângelo se levantou. Voltando um pouco. Eu desejava receber a oração do Ângelo naquela noite, mas eu não pedi para ele. Eu estava sentado na minha cadeira, o Ângelo se levantou, foi lá e orou para mim. Glória a Deus! Nosso Deus é um Deus que fez e continua fazendo. Glória a Deus! Quanta bênção, irmão. Mas tem que ser, eu lembro quando. Eu lembro quando eu estava com fome. Não, brincadeira. É o milagre chegando, entendeu? Eu lembro quando estava com muita dor no joelho, durante a noite. Eu machuquei o menisco. E estava muito dolorido, muito mesmo. E aí eu falei, Deus, como é que eu vou chutar a cara do capeta desse jeito? Tá doendo pra caramba, velho. E aí eu dormi. E quando eu dormi, eu lembro que num sonho, para mim parecia um sonho na verdade, entrou 3 anjos dentro do meu quarto. E aí ele começou, um olhando para o outro, assim, eu não via a cor dos olhos, nada, não via a formação, mas eu sabia que era anjos, não era Ângelo, mas era anjos. E aí eles realizaram uma cirurgia no meu joelho. E aí eu lembro que um olhava para o outro, balançou a cabeça, tipo ok, e saiu fora. E eu dormi, acordei, no propósito, tal, nem tchum. A hora que eu levantei pela manhã, não existia mais dor, não existia mais nada, e agora é só chutar a cara do cão. Aleluia! Deus é bom, Ele faz infinitamente mais. Lamentações são cânticos de lágrimas, mas eles se tornam cânticos de esperança, porque o profeta lembra do que Deus já fez. Ele acredita, Deus vai fazer de novo. Queridos, as ruínas estavam ali, a destruição estava ali, mas ele se enche de esperança, porque agora o coração dele está olhando para um Deus que pode mudar aquele quadro. Eu não sei qual é o quadro da tua vida que precisa mudar, mas nessa noite nós estamos aqui para te encher de esperança, porque a esperança nos sustenta no amanhã. A esperança nos faz lembrar com esperança. Ainda mais, são lembranças que sustenta, crendo
que quando eu persevero crendo, Deus faz o milagre. O que diz Romanos 12, 12? Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Persevere orando, queridos. Jeremias continua a escrever, ele continua orando, ele continua esperando, ele continua cantando lamentações de esperança, porque a esperança ela não é passiva. A esperança não é passiva. No contexto hebraico, esperança fala de ações que me move crendo num Deus que pode fazer, que me move confiando num Deus que já fez e pode fazer de novo. Então quem tem esperança não desiste, mesmo que ainda não está vendo saída, mas ele não desiste, porque ele tem esperança que vai acontecer. Então continue, mesmo sendo sem sinais visíveis. O agricultor faz assim, na estação certa ele lança semente, porque ele acredita que deve chover essa semana. Se demorar uns 15, 20 dias ainda vai dar bom. Ele lança semente crendo. E é assim que nós precisamos fazer, queridos. Continuar, mesmo quando não há sinais visíveis. O teu coração está focado em lembrar o que ele já fez. Ele vai fazer de novo. Porque quando a nossa mente se enche com as verdades da palavra, olha o que diz Filipenses 4:8. O coração se liberta do desespero. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, quando a nossa mente se enche com as verdades do Senhor, o nosso coração, ele é liberto do desespero, é liberto do medo, é liberto da desesperança. E nós substituímos, queridos, pelos pensamentos de derrota, de fracasso, de ser vencido, de ser destruído, de ser doente, Nós nos libertamos disso e nos enchemos de esperança, porque estamos olhando para um Deus que já fez, que faz hoje e que vai continuar fazendo. Amém? Que pensamentos têm alimentado a sua mente? No dia a dia. Que pensamentos têm alimentado a sua mente? O que tem saído da sua boca em relação ao seu marido, à sua esposa? Em relação ao seu casamento, em relação às suas finanças? Em relação ao seu ministério, ao seu chamado? Em relação aos seus filhos, seus pais? Em relação à tua empresa, a empresa onde você trabalha? Em relação aos seus funcionários, o que tem saído da sua boca? É algo que está em linha com o céu? Porque se não é algo em linha com o céu, cancele essas palavras e comece a falar em linha com o céu. Porque eu e você temos o compromisso de manifestar o reino de Deus aqui. E é responsabilidade de cada um de nós manifestar o reino de Deus nas nossas vidas. Falar em linha com o céu. No céu tem doença? Não. Então essa doença tem que ir embora. No céu tem palavrão? Não. Então o palavrão tem que sair da sua boca. No céu tem gritaria? Não. Então a gritaria tem que sair da sua boca. No céu tem mentira? Não. Então a mentira tem que sair da sua boca. No céu tem dúvida, medo, insegurança, desespero? Não. Então isso tem que sair da nossa vida, porque quando nós alinhamos o nosso coração e a nossa mente com o céu, tudo muda. Tudo muda. Diga, a esperança projeta um futuro de fé. O profeta diz, por isso esperarei. Quero trazer a memória do que me dá esperança. Por isso, eu vou esperar crendo, confiando que Ele vai fazer. Ele não olha com medo para o futuro.
mas com confiança, que esse mesmo Deus que já fez, vai fazer de novo. E último texto, Salmo 27, 13 e 14. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Ele já fez, vai fazer de novo. Fique em pé. Diga, lembrar, no hebraico, é um ato espiritual. Porque fala da escolha, fala da decisão. Então, lembrar é um ato espiritual. E nós precisamos lembrar, com certeza, com segurança, que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. A lembrança, queridos, das misericórdias de Deus é remédio para as nossas almas. É remédio para a nossa mente. Porque tudo, olhando do ponto de vista natural, pode parecer perdido. Mas quando eu lembro quem Deus é, quando eu lembro o que Ele já fez, quando eu lembro do que Ele está fazendo, eu me encho de esperança, porque Ele vai fazer amanhã. Ele vai continuar fazendo. Amém? Crente, escolha hoje o que a sua mente vai recordar. Vai recordar das lutas, das desgraças, dos problemas, ou vai recordar das misericórdias do Senhor? Vai recordar das bondades do Senhor? Não se prenda às ruínas, não se prenda às perdas, não se prenda ao sofrimento, às limitações que você está enfrentando. Se prenda a um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. O Deus que sustentou o profeta Jeremias no meio das cinzas, daquela destruição toda, Ele vai sustentar você na provação, no deserto, na luta, na dificuldade que você está enfrentando. Queridos, a memória de um Deus fiel é uma semente que vai florescer em esperança e vai cuidar do nosso coração. Vai cuidar. E eu sei que tem gente que não testemunhou ainda, que quer testemunhar. É a última oportunidade. Temos alguém dessa banda? Temos alguém desse lado? Eita glória! Pode vir todos. Primeiro lá. Pode vir. Eu me lembro quando os meus pais me contaram que eu era um milagre, porque a minha mãe havia recebido o diagnóstico de que ela era estéril, então ela não poderia ter filhos. E eles, meus pais, ao invés de orarem pedindo para um filho, pelos olhos da fé, eles começaram a orar agradecendo pela gestação que minha mãe teria, pela criança que o Senhor enviaria. E eles foram, depois de um tempo orando por isso, eles foram para um culto, se eu não me engano, o pessoal do Randy Clark que estava. Minha mãe foi até a frente e então a pessoa que foi orar, colocou a mão sobre a barriga dela, pediu para que ela colocasse. E quando essa pessoa começou a orar, minha mãe sentiu uma terceira mão no ventre dela, mexendo. Depois de pouco tempo, não lembro agora exatamente, mas a minha mãe comendo começou a passar mal e minha avó falou assim, vai que eu acho que você está grávida. E então minha mãe ficou meio na dúvida, mas ela lembrou, não, eu creio, porque eu orei, eu recebi a cura. E quando ela foi fazer o exame, aí teve a notícia de que eu estava a caminho. Então, todas as vezes que eu penso no impossível, eu lembro que eu sou um milagre. Aleluia! A paz, igreja. Eu me lembro quando, não tem como esquecer que foi quinta-feira agora, que eu saindo para trabalhar, na 445 ali, estava mais ou menos a 100 km por hora, quando de repente um carro entrou do nada na minha frente. Aí a única reação que eu tive foi pisar o pé no freio. No jeito que pisei o pé no freio, quebrou ali a ponta de eixo no carro. O carro começou ali a querer capotar ali na BR. E nisso ele parou de uma vez ali e estava vindo uma carreta atrás. Aí eu só sei que eu olhei para trás assim
Vi aquela carreta vindo, só não pensei em nada na hora, né? Não pensei, sem ter reação nenhuma. Só vi a carreta passando assim, eu fechando o olho, né? Aguardando alguma coisa assim. Mas graças a Deus a carreta conseguiu desviar. E parou um motoqueiro ali e ajudou a gente a retirar o carro da pista. Por ali eu agradeci a Deus, né? Aí eu liguei para um rapaz de serviço, falei para ele vir socorrer a gente. Aí ele chegou lá, eu falei, faz o seguinte, vai com o guincho que eu vou pegar o seu carro e vou levar as ferramentas e o pessoal para trabalhar. Aí eu subi na avenida em Londrina, outro carro veio e bateu em mim de novo, com o carro do rapaz lá. Aí, resumindo o testemunho, o senhorzinho desceu lá e falou, cada um fica com o seu prejuízo. O prejuízo foi pouco, graças a Deus. E do meu carro que bateu também, eu tinha ali abençoado a vida de um mecânico ali. Ele falou, pode trazer seu carro aí, André, que nós vamos arrumar aí em troca daquele favor que você me fez aquela vez lá. Então, tenho que honrar e agradecer o nome de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Agora é o último mesmo, hein? Eu me lembro quando eu tinha 14 anos de idade e eu sempre fui meio de influenciar umas molecadas. E a gente fazia uns pequenos furtos leves, roubava boné. E um dia eu falei para ele assim, cara, eu acho que esse rolê de ficar catando boné, pensar em roubar bicicleta, essas coisas, não vira não. Esse daqui ele comprou, tá, pessoal? Vamos fazer o seguinte, vamos formar aí um grupinho e vamos fazer um roubo mais sério. Não vou falar porque é meio estranho, mas graças a Deus, um dia um primo meu pregou a palavra, eu entreguei minha vida para Cristo e tirou aqueles pensamentos. E eu tenho certeza, se eu pegasse aquela ideia que eu tinha junto com outros amiguinhos, nós ia ser saudade na estante. Porque nós estávamos pensando em arrumar uma quadrilha e roubar um banco. Olha só que tristeza. Com certeza o azar ia ser certo. Então eu agradeço a Deus que tem me alcançado, aceitei Jesus e hoje eu estou aí até a volta de Cristo. Era o que eu tinha no momento. Aleluia! Glória a Deus. Lá põe em cima daquele negocinho aqui. Isso. Deus é bom, amém? Deus é muito bom. Queridos, Deus é maravilhoso. Todos nós temos histórias para contar de livramentos tremendos que Ele nos deu. Então esse é um momento, queridos, que nós vamos contribuir com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Tem o Pix ali, já escreveram, momento de gratidão e honra, glória a Deus. Momento de gratidão e honra, porque o Senhor é bom, amém? E Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos socorrido. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Hoje, eu quero orar por você. E eu quero te lembrar, queridos, que nós temos um grande desafio. Não falar dos problemas, mas falar para o problema. Amém? Então nós não vamos falar dos problemas, nós vamos falar para o problema. O meu Deus pode mudar você. O meu Deus pode mudar esse quadro. Aquela mantenedora do projeto, que nós oramos por ela já há mais de 4 anos, ela fez agora, recém, 4 anos que está viva, com 11 metástases pelo corpo, eram 17 tumores no coração, no pulmão, no pâncreas, não sei aonde, tudo quanto é lugar. O primeiro médico especialista, quando viu o quadro, deu 30 dias de vida para ela. Ela recém fez 4 anos que está lutando contra esse câncer e agora foi suspenso as quimioterapias, não precisa fazer, porque ele está muito estabilizado. Mas nós vamos continuar orando para a cura. Nós cremos que ela vai vir aqui testemunhar o milagre completo. Ela já é um milagre, né? Imagina, com metástase pelo corpo todo, é um milagre, queridos.
Nós vamos orar também. Pedro, temos alguma notícia da sua tia, Daniele? Teu pai não falou nada? A Daniele, irmã do Silvio, é uma mulher que luta com câncer também, já com metástase também, já há alguns anos também, e nós temos orado por ela, e nós temos clamado por uma visitação sobrenatural do Senhor. Eu estou lendo muito sobre cura, e é impressionante que todos eles insistiram muito até começar a ver os milagres. Porque a gente faz assim, você ora uma vez, não foi curado, você já nem tem muito pique para orar de novo, né? E eu estou ouvindo pessoas orando tanto, orando uma semana, 2, 3, orando, continuando crendo até o milagre acontecer. E eu decidi, falei, Senhor, quero nem saber, vou continuar orando até ver os milagres acontecer. Então nós vamos orar pela irmã do Silvio. A família foi chamada para ir, porque os médicos desenganou, deram poucas horas de vida, poucos dias, não sabe? Mas eu sei que o nosso Deus, a última palavra é dele, amém? Eu não sei se você já falou um dia que ninguém morre antes nem depois, que morre na hora de Deus. É mentira. As pessoas morrem antes. As pessoas morrem antes. Jó só não morreu antes porque Deus falou, não toque na vida dele. Pode tocar no corpo, mas não toque na vida. Então há situações em que por causa da legalidade, Deus deixa tocar na vida. Por causa das legalidades. Então nós não podemos mais crer que as pessoas morrem na hora certa. Não, muita gente não morre na hora certa. O diabo vem e ceifa, por N legalidades, que nós não sabemos o porquê. Então nós vamos orar para ressuscitar, amém? Vamos orar para ressuscitar. Vamos orar por cura. Enquanto estiver vivo, nós vamos continuar orando por cura. E aí, se Deus não curou, como o Espírito vai, então, pastor, tem irmãozinhos aqui que são especialistas. Então, pastor, lembra que o senhor orou? Deus não curou aquela pessoa. Como é que o senhor vê isso? Falei, eu não sou Deus, eu continuo sendo só um humano que posso errar. Mas eu, se tivesse vivo, eu ia continuar orando por cura. Mas você seja objetiva, menina, que você é meio animada. Eu me lembro quando nós fomos no hospital, não foi assim, veio uma irmã e falou assim que uma parente dela ia morrer, estava no hospital e ela ia morrer por causa de umas coisas que tinham feito e tal, e ela ia morrer. Aí eu ouvi ela falando com o Satírio. E o meu coração se encheu assim de brava com o diabo. E me veio assim, vai lá, vocês vão ungir essa mulher e ela não vai morrer. E vocês vão repreender esse espírito de morte aí. E aí eu fui e falei com você, lembra, né, Satírio? E nós fomos lá em Londrina. E quando era para entrar naquele hospital do câncer, a gente não dava para entrar os dois. Eu falei, Satírio, vai você. E o Senhor pediu para mim levar um óleo específico ainda que eu tinha lá, que era aquele óleo que era para levar. E eu falei, você unge ela com esse óleo, repreende esse espírito da morte, que ela não vai morrer. Deus, não é momento dessa mulher morrer. É o diabo que quer tirar a vida dela. E aí o Satírio foi, entrou lá e eu fiquei intercedendo ali. O Satírio ungiu a mulher, orou com a mulher está viva até hoje, né, amor? Então nós precisamos orar contra o espírito de morte. É importante. E ao chamar Deus